Aqui é o pastor Cassiano Antunes e vamos para mais uma devocional diária. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Jó 42:10. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a oração do doente. É isso mesmo que você entendeu, oração do doente. Alguém pode ter ouvido isso que eu disse agora e pensado assim, peraí, será que ele não quis dizer oração pelo doente? Eu falei, não, é oração do doente. Aqui é um momento importante da nossa vida, cristã principalmente. Um momento onde nós entendemos o poder da oração intercessória, feita por aquela pessoa que está passando por dificuldades. Eu sei que muitas vezes nós não conseguimos nem orar quando passamos por situações difíceis, mas é muito importante isso para que Deus venha e age em nossas vidas. Isso vai contra muitas vezes aquilo que nós fazemos, pois normalmente nós esperamos que aqueles que estão bem orem por aqueles que estão mal, aqueles que estão sãos orem por aqueles que estão doentes. Simples assim. Porém, quando olhamos esse texto de Jó, vemos que, a pedido de Deus, ele orou. Ele estava passando por momentos muito complicados, dificuldades horríveis. Ora a Deus em favor dos seus amigos. Então, Deus atende. Se você lembra bem da história de Jó, os amigos não foram muito legais assim com ele, pelo contrário. E Deus poderia então punir esses amigos, mas Jó orou por eles. Eles até mereciam na nossa visão, não é? Pessoas ruins que abandonaram o seu amigo. Mas Deus, ao ouvir a oração dele, mudou a situação em favor de Jó para muito melhor do que era antes. E aquelas dificuldades ficaram pequenininhas. Lógico que é um pouco estranho isso, né? E é difícil também. É até uma recomendação do Senhor Jesus. Orar pelos que nos perseguem. É estranho, porém, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós aprendemos que isso é necessário. A Bíblia nos ensina que Jó era um homem íntegro, correto e temente a Deus. Você pode ler isso lá no primeiro capítulo desse mesmo livro. E ele andava em constante comunhão com Deus. Sofreu muito em sua vida. Teve experiências amargas em sua vida. Perdeu tudo que tinha. Filhos, esposa, bens. Mas ele teve uma experiência profunda com Deus. E isso é o que eu e você precisamos. Quando temos experiências profundas com Deus, nós conseguimos olhar as pessoas de uma outra perspectiva, como o caso dessa oração que ele fez, pelos que estavam próximos dele e que mereciam o mal. Essa experiência de Jó era tão profunda, olha as palavras que ele diz, abre aspas, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, fecha aspas. Ele diz isso sobre Deus, lá no capítulo 42, versículo 5 do seu livro. Em outras palavras, então, ele estava dizendo assim, eu já conhecia Deus e no meio do sofrimento eu passei a conhecê-lo ainda mais profundamente. Foi no meio dessa dor que eu senti a presença dele em minha vida e ele agiu. Nós nunca devemos esquecer que aqueles que sofrem podem estar em comunhão melhor com Deus do que outras pessoas. E assim, em sintonia mais adequada para então ler a vontade de Deus e interceder por pessoas. Quando nós estamos bem, nós temos que tomar cuidado e não nos colocar como superiores aos que estão em dificuldades, como os amigos de Jó fizeram até então. E ao passar por essas dificuldades todas, também nós não devemos nos colocar apenas como vítimas, como objetos de intercessão. Eu não gosto muito de vitimistas, mas eu creio que Deus também não tem apreço por essas pessoas. Aquele que fica batendo no peito, chorando e gritando o tempo todo, como se ele fosse o único que tem problemas em sua vida. O que potencializa então a nossa vida com Jesus é que, quando nós aproveitamos o potencial de comunhão e intimidade com Deus, principalmente aquelas que as dificuldades trazem para nós e produzem, e nós intercedemos pelas pessoas que necessitam, pelo poder do Evangelho, Deus faz milagres gigantescos em nossa vida. Deus atende à intercessão daquele que está vulnerável, aquele que está fraco, aquele que está assustado, triste, aflito. Ele não só ouve a minha e a sua oração nessa situação, como ele também
faz com que eu e você aprofundemos a experiência com Ele. Agora você entendeu o que eu quis dizer então com a oração do doente e não a oração pelo doente. A oração do doente pode transformar a nossa vida. A oração pelo doente também nos ajuda, mas a oração do doente é poderosíssima e mostrou para nós que em meio ao sofrimento Ele ainda assim pode abençoar. Vamos orar? Conecte-se com Deus. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua imensa graça que é sobre a minha vida. Que eu possa orar, mesmo quando eu estiver doente, cansado, sobrecarregado, e buscar a Tua presença. Ajuda, meu Pai, a ser melhor todos os dias e nunca olhar as pessoas de cima para baixo. Muito obrigado, esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém.